Fala aí, galera, beleza? Beleza sempre, né? Depois dessa classificação para a final da Copa do Brasil, eu vou te contar agora os 4 pontos que fizeram o Renato levar o Grêmio a essa final da Copa do Brasil de 2020/2021. Vem comigo até o final do vídeo que eu vou te contar todos os detalhes. Eu sou o Léo Nascimento, se inscreva no canal. Fala aí, galera. Então é o seguinte, antes da gente começar a fazer a análise da entrevista do Renato Portaluppi, depois do jogo de ontem, a classificação contra o São Paulo, que o Grêmio empatou em 0-0, vai para a final, eu quero que você se ligue num recado. Aqui na descrição do vídeo está escrito www.palpiteiros.net. Vai lá, faça seu cadastro, participe do site. Se você preencher e acertar 5 palpites lançados lá no card consecutivos, você ganha uma camiseta do seu time de futebol. Exatamente isso. A gurizada está bombando no seu site, com muita gente se cadastrando, e a gente aqui está repassando para vocês isso, para vocês darem sequência e participar. Beleza? Palpiteiros.net. Se cadastre lá e concorra à camisa do seu time acertando 5 palpites consecutivos. Valeu? Não se esqueça também, nessa descrição, tá minhas redes sociais, se vocês quiserem seguir e acompanhar, só dá um clique lá e tá valendo. Galera, é o seguinte, o Renato começou sua entrevista falando sobre a arbitragem. Ele resolveu elogiar a arbitragem do Bruno e os seus auxiliares. Eu achei isso até um pouco bem humilde da parte. O Grêmio que vem resolvendo várias questões externamente relacionadas à arbitragem junto à CBF, principalmente naquele primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, que o Grêmio empatou em 0-0 lá no Morumbi, que teve todos os problemas com a arbitragem, que teve o Alisson machucado, teve o Luiz Fernando, podia ter todo mundo ter sido expulso. Depois na Arena, na Copa do Brasil, a cotovelada no Diego Souza, a joelhada no Diego Souza, enfim, vários erros aconteceram e nada foi tomado de providência contra o São Paulo. Então, o Renato termina a partida e mesmo com inúmeros erros, foram pequenos, mas erros, ele elogia o árbitro porque o árbitro não é um árbitro acostumado a grandes partidas e dessa vez ele entrou praticamente numa fogueira. O que aconteceu que eu falo que seria o principal erro dele? O Daniel Alves, novamente, ele deu um pisão no tornozelo do Ferreirinha e o juiz não foi chamado pelo VAR. Não foi feito nada, simplesmente ele achou que foi feita uma simulação e mandou seguir o jogo. Mas o Renato resolveu elogiar o árbitro, não só pela classificação, e sim pelo que aconteceu. E eu quero fazer um adendo aqui que, na entrevista coletiva do Fernando Diniz, ele ainda fala que o jogo de hoje, ele passou mais pelo primeiro jogo do Campeonato Brasileiro do que, particularmente, do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Eu não consegui entender muito o que ele quis dizer, mas ele se relacionou à arbitragem, que o Grêmio fez toda essa pressão, toda a catimba, justamente por conta da arbitragem que o Grêmio acha que tinha sido prejudicado e o São Paulo acha que foi muito mais prejudicado que o Grêmio. Bom, enfim, passando isso aí, os 4 pontos eu vou te passar agora. Eu não queria me estender no vídeo, mas vamos seguir na nossa análise aqui e fica até o final que você vai entender como passou a classificação. Isso é muito interessante. Ele foi perguntado sobre a análise da partida, o que ele achava, o Renato, a respeito. Ele resumiu, nós fizemos treinamento, treinamos taticamente e a marcação acertou. A marcação do Grêmio encaixou, ela foi perfeita. E quem tinha que sair vitorioso era o Grêmio, porque o Grêmio teve duas oportunidades de jogo. Os 2 lances reais de perigo de gol foram do Grêmio. O primeiro lance, que foi do Vitor Ferraz, que ele chutou com a perna esquerda na trave. Eu até falei aqui, vou deixar na descrição do vídeo o link do vídeo anterior da análise do jogo, que eu quero que vocês cliquem e olhem. E depois ele fala sobre a bicicleta do Diego Souza, que são os 2 lances de perigo de gol. O resto que o São Paulo tentou criar, ou que ele tentou alçar no final do jogo, bolas para dentro da área, foram lances defensáveis, que estava planejado isso. O Grêmio fez uma marcação e que o São Paulo só poderia fazer isso. E aí, ou na saída de bola do Vanderlei ele pegava a bola, ou ela era espanada pelos zagueiros. Esse é o primeiro ponto. O segundo, regulamento na hora certa. É o segundo ponto. O Grêmio jogou o primeiro tempo para tentar fazer os gols, não deu, no segundo tempo administrou o resultado. E aí,
com 30 para 35 minutos, ele resolve mudar o time, fez todas as alterações, as últimas 3 alterações, para ajustar o time e se defender, porque o São Paulo não ia fazer nada. Se tivesse mais 10 minutos, 15 minutos de jogo, não ia acontecer nada, o São Paulo não iria fazer gol. Ele podia passar um dia inteiro jogando, não ia fazer gol no Grêmio. O Grêmio estava muito bem postado defensivamente. O Rodrigues foi o homem da sobra do time do Grêmio. Ah, mas como na sobra com 4 defensores? Pois então, ele ajustou a marcação com o Lucas Silva jogando na frente da zaga e o Rodrigues fazia a sobra. O Lucas Silva foi extremamente utilizado, extremamente útil, foi excelente na marcação. Ele jogou o digno futebol do que levou ele para o Real Madrid. Ele é a chave do jogo. E com isso, automaticamente o Kahneman, ainda com o seu vigor abaixo, seu vigor físico abaixo, foi eleito o melhor do jogo. O Kahneman foi um monstro na zaga. O sistema defensivo do Grêmio foi perfeito. Do jeito que jogou, e eu cravo aqui para vocês, o Grêmio não toma gol em competições, principalmente de mata-mata. Terceiro, mudança, foi perguntado sobre a mudança de características de jogo, que o Grêmio joga sempre no toque de bola e tal, propõe o jogo e aí resolveu recuar as linhas, se defender para ser no contra-ataque. Como que o Grêmio fez isso? E o Renato foi categórico. Isso a gente tem que elogiar ele e eu elogio aqui. Ele colocou assim, eu simplesmente treinei tática e treinei a estratégia para o jogo. E eu quero frisar isso para vocês porque o Grêmio é o único clube no futebol brasileiro que desde que voltou o futebol, o Grêmio jogou todas as quartas-feiras e finais de semana. Todas as quartas-feiras e finais de semana. Ou era quinta e final de semana. Agora é que nós vamos ter um tempo para treinar um pouco melhor. Ou seja, ele realmente treinou a equipe e fez com que a equipe jogasse. Como ele fez e o tempo que ele achou para fazer isso, a gente vai ter que descobrir. Mas ele mostra que ele foi decisivo para a tomada de decisão para a classificação do Grêmio. O Renato foi a cabeça pensante de toda essa classificação. Quarto ponto, posse de bola. Foi perguntado sobre a posse de bola no final. Ele até fez uma brincadeira de mau gosto, e eu não vou falar sobre isso, mas eu quero falar sobre a resposta correta que ele falou antes de fazer a sua analogia. Ele coloca assim, foi perguntado qual o segredo para ser efetivo e agora não, fazendo perguntado sobre, comparando com o jogo do Santos, onde o Grêmio teve mais posse de bola e o Santos venceu, e agora com o São Paulo o Grêmio teve menos posse de bola e venceu, ou seja, o São Paulo com mais posse e o Grêmio venceu o jogo. Como explicar isso? E aí ele coloca com treinamento, com estratégia e aproveitando as chances, independente da posse de bola. Então o Grêmio teve a chance na arena e converteu em gol. O Grêmio teve 2 lances e fez um. No Morumbi, o Grêmio teve 2 lances e não marcou, mas o Grêmio não ia tomar gol, porque estava muito bem postado fisicamente. O Lucas Silva é o cara que formou a espinha dorsal do time do Grêmio, e isso é o que eu quero fazer agora para finalizar a análise da entrevista. O Lucas Silva, Vanderlei, Kahneman, Lucas Silva e Diego Souza formam a nova linha, a nova espinha dorsal do time do Grêmio. A gente pode colocar o Matheus Henrique e o Jean-Pierre, a gente pode colocar sim eles, porque o Jean-Pierre o Matheus Henrique vem jogando todos os jogos, ele é muito importante para o clube, muito importante para o time, ele sabe que ele pode jogar em todas as posições do meio campo e ele combate e faz isso muito bem. Mas o que eu quero passar para vocês, que o Renato descobriu, essa nova espinha, passa sim por Kahneman, Lucas Silva, que ele ganhou ontem a titularidade do time do Grêmio, certeza que ele ganhou, e o Diego Souza. O Diego Souza não é à toa que recebeu a braçadeira de capitão e desempenhou ela com maestria. Ele simplesmente anulou o time do São Paulo, assim como o Renato fez a sua estratégia anulando o Daniel Alves. O Daniel Alves não jogou, ele tentou jogar e o que o Grêmio fez? O Renato anulou todos os parceiros do Daniel Alves, porque o Daniel Alves é um jogador que fica jogando o campo inteiro. Então a estratégia dele foi essa, nós vamos anular todos os parceiros por zona e o Daniel Alves não vai ter com quem jogar, ele não teria como armar. O São Paulo começou a esboçar uma reação no segundo tempo quando entrou o Hernanes no time, e aí surgiu um novo parceiro para o Daniel Alves. Aí que o São Paulo começou a ter uma possibilidade de criar, mas era de fora da área. Aí de fora da área nós temos toda a parte defensiva, nós estávamos com 8 jogadores na frente do goleiro para poder espanar a bola. Bom, enfim,
Renato mostrou agora como que se joga Copas. Copas tu não joga, tu vence.